Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje eu venho aqui com uma indicação de livros de não ficção, ambos dos mesmos autores e que eu adquiri há pouquíssimo tempo e estou achando assim um espetáculo, tá? Eu acho que todo mundo tem que pelo menos ter um dos dois. Aguardem aí, já já. Então, pessoal, eu adquiri agora recentemente, quem acompanha os meus unboxing deve ter visto, e muita gente comentou, esse livro aqui, A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Eles são dois professores americanos, creio eu, um deles já falecido, e que eles escreveram alguns livros juntos e tal. E a preocupação maior deles era fazer com que todos leiam e compreendam o que estão lendo, entendem? Porque muitas vezes a pessoa lê correndo e não assimila. A maioria das pessoas é assim. Então eles explicam nesses dois livros maneiras e maneiras de se ler. Eu achei importante vir aqui conversar com vocês, como esse canal é um canal que procura incentivar a leitura e de maneira que haja o entretenimento e, ao mesmo tempo, o ganho de conhecimento. É isso que eu costumo dizer aqui para vocês, né? Então, esse aqui é fininho, tá? Eu comecei a lê-lo primeiro, já tá cheio de marcação, né? Mas eu falei, vou parar tudo e vou falar com o pessoal, porque realmente vocês precisam ler esse livro. Na verdade, o que eles explicam aqui, que esse livro, ele não é bem uma compilação, quer ver o que ele fala? O conteúdo deste livro, naturalmente, evoca, mas não reproduz o de como ler livros, que é esse dos mesmos autores, muito mais grosso, né? Um calhamaço, com muito mais detalhes, tá? Os autores são os mesmos, assim como o tema. Contudo, a forma das conversações aqui reunidas assegura a originalidade deste volume. Aqui, na verdade, são diálogos realmente dos dois. E aqui não, aqui é aquela coisa, é um livro para você estudar, tá? Mas vamos lá. Olha só como ele começa, eles, né? Na verdade, são os dois conversando. Eu queria que vocês vissem aqui, tá vendo? É o Charles e o Mortimer, né? O Mortimer fala assim: o que você entende por leitura? É uma palavra extremamente ambiciosa, pode ter uma infinidade de significados. Ler para obter informação, simplesmente para se divertir e relaxar, ou para entender, uma leitura por meio da qual elevo minha mente de uma compreensão menor para outra maior. A qual desses sentidos você se refere? Porque cada um trouxe uns livros para o outro, né? E então eles vão dividir esses livros em categorias. É muito interessante, muito interessante. Eu não vou ler tudo porque vocês precisam ler. Assim, uma coisa que tem nesse livro que eu achei, ele basicamente fala de livros clássicos, né? Filosóficos e, em sua maioria, americanos. Então, assim, americanos, ingleses, tem muita coisa que, para nós, pelo menos para mim, né? Olha que eu já li muito na vida, mas tem muita coisa aqui que eles indicam que eu não li. Então, eu me senti, assim, até um pouco, como dizer, ignorante com relação às, desculpa, gente, às coisas que eles comentam. Tá? Porque, por exemplo, ele começa falando da biografia de Harry Truman, que foi um presidente dos Estados Unidos. É o tipo da coisa que aqui no Brasil, acho que pouca gente leu, né? Depois ele fala deixa eu ver aqui que eu gostei. Primeiro é de Hamlet. Aqui já é algo que é universal, né? E é muito interessante as partes que ele fala. E também fala da maneira que você deve ler Hamlet, não correndo.
Leia e depois releia, entendeu? Olha, tenho prazer com livros que leio à noite antes de dormir, mas posso garantir, aqueles com os quais aprendo, no verdadeiro sentido de aprofundar a minha mente, para adquirir algum conhecimento, alguma sabedoria, duvido que leia 10 por ano, porque os leio muito devagar, em geral sentado a uma escrivaninha com lápis e papel fazendo anotações. Eu achei muito interessante isso que ele fala, porque em todos os meus estudos, sempre fui assim, eu preciso estar lendo e escrevendo, lendo e anotando. A impressão que eu tenho é que se eu não fizer isso, aquilo não entra na minha cabeça. Claro que eu não faço isso, até faço em alguns livros para entretenimento, né? Livros de ficção e tal. Mas alguns eu faço, vocês sabem que eu risco, anoto algumas coisinhas. Então eu achei muito interessante ele falar que a pessoa, que o certo, que ele indica para os alunos dele, um deles, né? Acho que é o Mortimer, que leia, pegue o livro, leia ele todinho. Depois, pegue e comece a ler novamente. A segunda leitura mais pausada que você fizer do livro, você vai compreendê-lo muito mais. Félix na parada, né? Já viram? Félix. Ai, gente, desculpa. Mas enfim, olha como está esse livro rabiscado, tá? Tem passagens aqui. Aqui, prestem atenção. Se você pega um livro e o acha difícil demais, não deveria deixá-lo de lado. Isto é o que você está procurando e deveria ficar feliz quando encontra um livro que seja muito complicado, porque é com este que você pode crescer, elevar-se. Desculpa, gente, vocês viram que tocou o telefone, né? Mas tá tudo certo. Então, eu achei essa parte muito interessante porque, como vocês sabem, eu tenho 2 projetos de leitura aqui de livros que são tidos como difíceis, né? O projeto da Virginia Woolf e o projeto da Clarice Lispector. Então, eu queria novamente falar para vocês o seguinte, que se você achar a leitura difícil, é justamente essa que você tem que se focar, entendeu? Porque está ali para você aprender alguma coisa, tá? Bom, e aí continua, né? Cada diálogo deles é sobre um assunto específico. Como ficar acordado enquanto se lê? Aqui, mais uma vez, ele fala para você não ler deitado, sabe, relaxado. É claro que vai dar sono. Leia sentado na sua escrivaninha, na sua sala, no seu escritório e vá riscando e anotando. Você vai ver que não vai dar sono, tá? Seja o livro que for. Depois ele tem um trecho aqui que ele fala em chegar a um acordo com o autor sobre o que cada autor, com o título, quer passar para a gente, né? Então ele fala em Leviatã. Leviatã, do Thomas Hobbes. O que quer dizer essa palavra? Eu não sabia. Essa palavra quer dizer guerra e paz, tá? Depois ele fala da Divina Comédia. Sobre o que é a Divina Comédia? É sobre amor. Nossa, eu nunca li a Divina Comédia, eu fiquei com vontade de pegar imediatamente para ler, porque deve ser muito gostoso de ler. Além de tudo, dizem que é bem engraçado, né? E eu preciso ler, gente, preciso ler muito. Ele também fala de Aristóteles, no seu livro Física, que discute a noção de movimento. Olha só. Esta é a definição do movimento, muito específica. A atualização da força enquanto ainda ela subsiste. Ou seja, um negócio complexo. Então, eu queria falar para vocês, e também ele fala que física significa natureza. Eu queria falar para vocês assim, este é um livro muito especial. Você vai aprender com ele. O que ele dá de indicação de livros para você correr atrás e se informar é uma coisa fora de série, tá? Então, ele fala muito sobre filosofia, né? E esses livros mais antigos, mas também ele fala mais para frente de poesia, tá? Ele indica livros maravilhosos. Ele fala também de livros de ficção, tá? Então, todos eles são muito interessantes. Olha, tá vendo? Tem como ler obras de ficção. Agora, vamos falar do outro. O outro é o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. É um livro escrito há bastante tempo
publicado originalmente em 1940. Tornou-se um fenômeno raro, um clássico vivo. Trata-se do melhor e mais bem-sucedido guia de compreensão de leitura para o leitor comum. E agora ele retorna em versão completamente reescrita e atualizada. O livro aborda os vários níveis de leitura e mostra como atingi-los, da leitura elementar à leitura rápida, passando pelo folheio sistemático e pela leitura inspecional. Gente, é imprescindível que vocês tenham esse livro. Eu ainda, vou ser sincero, eu comecei pelo outro, como eu falei para vocês. Eu vou chegar nesse. Eu estou vendo aqui que ele aborda, por exemplo, o Enigma de Andrômeda, de Michael Crichton. Ele aborda, que mais aqui que eu vi aqui de interessante? O Universo e o Dr. Einstein, de Lincoln Barnett. Ele fala de William Faulkner, enfim. Aqui ele também fala o que você pode aprender com o título do livro. Eu acho isso extremamente interessante, sabe, gente? Extremamente. Ele fala, inclusive, do Darwin. Ele faz um teste com a gente. Você se lembra de qual livro do Darwin, em 1859, fez muito sucesso, sucesso mundial? Qual o título desse livro? Vocês sabem? Eu acertei. Acho que vocês também acertariam. A Origem das Espécies, certo? Só que ele conta aqui que a maioria das pessoas falam a origem da espécie, porque pensam só no ser humano. Na verdade, não é isso. É das espécies em geral, de toda a vida do planeta. Então, eu nunca li também esse livro, eu preciso ler. É assim, gente, precisamos... A gente que é apaixonado por literatura... precisa ler, né? Olha só isso aqui, acho que eu vou adorar ler esse capítulo. Como ler literatura imaginativa. Deve ser muito bom, né? E como não ler também, diz ali. Enfim, porque depende muito das pessoas. Como ler narrativas, peças e poemas, enfim. É um livro que você pode ir lendo aos poucos. Você lê um capítulo hoje, aquilo que mais te interessar, o que não te interessa, você pula, entendeu? Se você não gosta de poesia, pule a poesia. Se você não gosta de narrativa, pule a narrativa. Entendem? Gente, era isso que eu queria, esse recado que eu queria dar para vocês, para não ficar me prolongando muito. Os 2 livros são da editora Realizações. Realizações. É uma editora que eu não conhecia antes e que realmente estou adorando, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Dê um positivo aqui, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Obrigada, gente, por tudo. Um beijo. Tchau!